Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje é dilema na escolha profissional. O Fique por Dentro conversa com Marcos Souza, que é orientador e Master Coach de carreira. Marcos, seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Bom dia, Luana. Bom dia, Héctor. É um prazer novamente estar aqui com vocês para a gente trocar uma ideia, passar algumas informações. Marcos, para começar nossa entrevista, quais são os principais fatores que você acredita que contribuem para um abandono do ensino superior entre os jovens? Vocês comentaram já sobre isso durante o programa, né? O índice muito alto de abandono de cursos, né? Infelizmente, esse é um fenômeno que tem ocorrido muito. E isso me interessa muito entender o porquê, então eu pesquiso sobre isso. Então, eu descobri, por exemplo, que uma pesquisa foi feita recentemente, 2021, faz pouco tempo, né? Quando foram entrevistados adolescentes, jovens de ensino médio, sobre se eles já sabiam o que eles gostariam de fazer no curso universitário. E 82% não sabia, não tinha a menor ideia de o que fazer ou tinha muitas dúvidas. Agora, você imagina então alguém que termina o ensino médio, nesse nível de percentual tão alto, escolhendo uma faculdade. A chance de haver um erro é muito grande. Até porque muitas vezes para esses adolescentes e jovens é a primeira vez que eles estão fazendo uma escolha importante. Talvez nunca tiveram a oportunidade de tomar uma decisão na vida e agora se defrontam com uma baita decisão, muitas vezes sem suporte. E tem tanta opção de curso, né? Tem tantas coisas que ele pode escolher que acaba optando por um. E muitas vezes acaba optando por um curso errado. E aí eu listei algumas coisas que normalmente geram o abandono dos cursos, tá? Então, o primeiro, a mudança do ensino médio para um curso universitário é uma coisa grande. Na cabeça de um jovem ou adolescente, às vezes ele carrega ainda aquela mentalidade do ensino médio, dos professores mais próximos, a avaliação sempre é anual, ele tem várias chances durante o ano de passar, ele faz um trabalho, faz alguma coisa que ajuda na nota, às vezes o pai ou a mãe vai pegar no pé em relação a isto. Na universidade não, ele está por conta e risco dele. Então, ele é mais um no meio de dezenas de pessoas. Então, ele tem que ter uma responsabilidade e maturidade que alguns não têm para esse momento. Embora podem amar o que estão fazendo, mas não têm maturidade para levar um curso, por exemplo, que normalmente ele é semestral. Quando ele vê, terminou o semestre e ele toma bomba em algumas disciplinas, né? Outro ponto importante, às vezes, existe um despreparo também de conteúdo. Às vezes o jovem adolescente entra na faculdade e ele tem um déficit de conteúdo que vai faltar muito de acordo com o curso que ele escolher. Outros jovens adolescentes também entram no curso e não se identificam, não tem nada a ver com aquilo que eles imaginavam, se é que imaginavam o que era o curso, né? Outro ponto importante, eu quero ser tal coisa, e escolhe o curso errado. Vou dar um exemplo básico, né? Eu quero ser professor de física, por exemplo. Aí ele vai e escolhe um curso de bacharelado em física, que é outro conteúdo, que é outro objetivo. Então, por desconhecimento dos cursos para a carreira que ele quer, ele escolhe errado. Existe, claro, também a questão das dificuldades pessoais, financeiras e saúde, que vão afetar muito a questão de abandonar um curso, né? E muitas vezes, durante o curso, o próprio aluno vai sendo desanimado pelos professores, pelas pessoas, falando de falta de perspectiva profissional, etc. Então, tudo isso gera uma desmotivação muito grande, faz que muitas vezes haja a decisão por parar um curso universitário. Com certeza. E na sua experiência, Marcos, quais estratégias que você recomenda para ajudar esses jovens a explorar suas verdadeiras paixões e interesses profissionais? Tudo é um trabalho prévio. Tem que ser preventivo, tem que ser antes. Não dá para começar a faculdade já com a cara e com a coragem. Na realidade, precisa fazer um trabalho antes. E esse trabalho antes, ele não é simples, não é fácil e não é rápido. Então, o jovem adolescente tem que parar e fazer vários passos para que ele não cometa um erro, ou evitar que cometa um erro. Em primeiro lugar, autoconhecimento. Isso é essencial, né? Ele precisa ter um autoconhecimento, ele precisa se conhecer, saber quem ele é, né? Segundo passo, que eu acredito que seja importante, ele tem que estar aberto para tudo. Então ele tem que pensar, não, é vasto o mundo de oportunidades, eu vou olhar tudo que tem. Eu não vou me ater a alguns, vou olhar tudo.
Depois que ele fez isso, aí ele pode sim, gostei desses, vou pesquisar mais sobre esse, vou priorizar este. Perfeito. Depois o que ele tem que ver? Ah, tá bom, se eu escolher esses cursos aqui, o que eu vou estudar na faculdade? Né? O que eu vou, durante 4, 5, 6 anos da minha vida, quais são as disciplinas? Eu vou gostar de estudar isso? Né? Uma coisa é eu querer ser médico, mas será que eu vou gostar de fazer todas as disciplinas durante pelo menos 6 anos da minha vida referente a esses assuntos? Não, eu gostaria de ter o título de médico. Mas se eu não vou gostar de estudar, então não vai adiantar. Outro ponto importante, tá bom, quando eu me formar, o que eu faço no dia a dia? Qual vai ser minha rotina profissional? Eu vou gostar de fazer isso? E aí, com base nisso tudo, ele vai ter uma lista menor de opções, aí ele vai ver os prós e contras para poder tomar uma decisão. Né? Acho que esse que é o grande ponto. Aí sim ele está um pouco mais preparado para tomar uma decisão. Agora, um aspecto muito importante também é a pressão social, né? Como você sugere que os estudantes lidem com essa pressão social para escolherem profissões que refletem suas verdadeiras aspirações? E, principalmente, na escolha em si, quando o estudante está ali, tem aquela questão: eu vou fazer o que eu gosto, o que eu já sei, eu já me conheço, e quando a pessoa já sabe, eu me conheço, eu sei o que eu gosto, o que vai me fazer feliz, mas não sou bem remunerado, não tenho muitas chances de ingressar nessa área, ou vou procurar algo que eu vejo que o mercado está crescendo, as pesquisas mostram, e tem essa dura escolha que tanto um jovem ou um adulto, que muitas pessoas estão hoje mudando de carreira, tem que tomar. Qual é a sua explicação sobre isso? Eu acredito, Luana e Héctor, que a pressão vem de 3 grupos diferentes. Né? A pressão vem do próprio jovem, adolescente, a pressão vem da família e a pressão vem dos amigos. Né? São pressões diferentes uma da outra. Tá? Então, a primeira pressão que existe é o próprio jovem adolescente que põe sobre si. Né? Então, acho que esse é o grande ponto. Né? Como eu falei, então é importante que nesse momento, por isso que tem que ser preventivo, tem que ser antes. Então não adianta eu estar na boca de fazer o vestibular, de fazer o Enem, que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer antes. Né? Normalmente eu recomendo, tá? Que o jovem adolescente já comece a fazer toda essa pesquisa ou participe de um programa de orientação coaching vocacional no segundo ano de ensino médio. Tá? Por quê? Porque quando chegar ao terceiro, ele está com uma cabeça um pouco mais voltada para terminar o colégio, realmente, terminar o ensino médio. Ele curtir o último ano do ensino médio, que é muito importante, pensar na formatura, pensar tudo aquilo que envolve esse término de fase. E amadurecer aquilo que ele já analisou no ano anterior. Então, isso seria o ideal. Tá? Só que para isso ele precisa, como eu havia comentado, a questão do autoconhecimento, né? Então é muito importante ele saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele mais gosta de fazer, quais são os talentos, habilidades dele, identificar as fraquezas que ele tem, pontos que ele não tem tão bom. É importante também assim ele ver quais são as expectativas que ele tem, como você falou. É uma expectativa financeira, é uma expectativa de realização, é uma expectativa de ter uma vida não ganhando tanto, mas tendo assim, uma vida mais tranquila, né? Então, quais são as prioridades que ele tem, qual que é o projeto de vida dele. Então, tudo isso vai ajudar que ele se pressione menos, ou ele se autopressione menos, se ele tiver todas essas informações. Se ele fez também um bom trabalho de casa, ele pesquisou os cursos, pesquisou as grades curriculares, pesquisou o campo de trabalho, conversou com profissionais, ele vai botar uma pressão um pouco menor sobre ele. Então, isso vai ajudá-lo. Esse é o primeiro ponto. A outro grupo de pressão que a gente normalmente tem é o da família. Né? E aí é importante para o jovem adolescente a família entender isso. A família participa, sim, desse momento. Ela precisa participar, como ela participou desde aquele menininho, aquela menininha, entrou na pré-escola. Também faz parte. Então o jovem adolescente não pode afastar a família nesse momento. E a família tem que entender que ela tem que participar. Só que todo esse processo tem que ser saudável, né? Tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, tem que ter um espaço familiar para conversar, para discutir. A família tem que controlar muito a ansiedade nesse momento, porque os pais sempre querem o melhor para o filho. Pode ser que aquilo que eles querem não é exatamente o que os filhos querem, mas normalmente os pais querem o melhor. Então, mas ele precisa controlar essa ansiedade. Não projetar nos filhos aquela frustração de não ter seguido uma carreira e agora quer que o filho siga.
E aí tem um ponto que pega muito nas famílias, e normalmente quando eu atendo adolescentes e jovens, eu ouço muito isso, né? Porque eu converso com os pais também, né? E muitas vezes fala assim, e o primo dele fez um curso tal, e hoje ele está muito bem de vida. Então, isso é muito forte, né? E você coloca uma pressão em cima de uma decisão baseado no sucesso de outra pessoa. Primeiro, eu não sei se é verdade esse sucesso, e segundo, são realidades diferentes, são pessoas diferentes. E isso eu já falei uma vez para alguns pais, né? Que são muito resistentes, às vezes, às escolhas dos filhos. Será que uma escolha profissional de carreira é tão pesado, que você não concorde, é tão pesado que você vai amar menos os seus filhos se eles optarem por uma carreira que você não ache que é a melhor? Então nós temos um problema mais sério aí, né, que precisa ser trabalhado. Então a família precisa controlar essa ansiedade, o adolescente jovem precisa entender que sim, a família participa, tem que ser de uma forma saudável. E o último grupo de pressão que eu acredito que existe são os amigos, né? E aí tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o adolescente jovem está perdido, não sabe o que fazer, aí a amiga fala assim, nossa, você tem uma cara de advogado, né? Puxa vida, você ouve todas as vezes que a gente tem problema, você ouve, você não faz psicologia. E às vezes pode ser uma sugestão. Sim, vale a pena, mas não pode ser o norteador da decisão. Até porque muitas vezes aquele amigo, ele está tão perdido quanto a pessoa que está precisando de orientação também, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses três grandes grupos de pressões. E a última pressão que eu acho que tem que cuidar é o seguinte: o jovem adolescente vai ter que decidir. Não adianta ele ficar, às vezes, procrastinando muito. Ele vai ter que tomar uma decisão. Então, por isso que é legal que ele faça um trabalho preventivo, para ser mais fácil na hora de tomar essa decisão. Você estava comentando sobre família, né? A importância dos pais, né, acompanharem, orientarem os filhos, né? E eu tenho percebido, Marcos, um fenômeno. Muitos jovens nós estamos vivendo uma era de imediatismo, né? Então muitos querem para hoje. Então tem essas plataformas aí para ganhar dinheiro, plataformas de apostas, enfim, né? De vendas online. Você acha que isso está afastando os jovens de uma visão, uma perspectiva de futuro, realmente, de seguir uma carreira consolidada? Porque às vezes eles têm um lucro fácil, ainda jovens, né? Tem jovens aí que chegam ao primeiro milhão e com pouca idade. A gente vê relatos aí na internet, né? Qual a sua opinião sobre isso? Qual o seu conselho para os pais que têm filhos aí que percebem que não estão aí investindo, né, no seu futuro, ainda não tem a decisão e o tempo está passando? Esse é um ponto bem importante, né? É aquela história. Eu vejo alguém que fez sucesso, alguém que ganhou dinheiro muito rápido, então isso é possível para todo mundo. E todo mundo sabe que não é verdade, né? Então é um em 1 milhão que vai conseguir aquele mesmo sucesso rápido, sem formação nenhuma, e vai ganhar muito dinheiro. E aí, com base nisto, é que acontece os grandes erros. Um exemplo básico, né? Eu quero ser jogador de futebol. Tá, muitas vezes o menino quer ser jogador de futebol, não é porque ele ama tanto futebol, mas ele quer a fama do jogador de futebol. Quando a gente sabe que é tão ingrata a carreira do esporte, em todas as áreas praticamente, né? São poucos que vão chegar. Um exemplo, né? Tem, por exemplo, começou agora, tivemos a Olimpíada. Sempre que tem uma Olimpíada e o Brasil sai bem em algumas modalidades, existe uma febre dos meninos e as meninas seguirem alguns esportes. Alguns porque realmente se identificaram, e isso é muito bom. Alguns porque estão se identificando com a fama que aquele atleta conseguiu. Só que a fama que aquele atleta conseguiu, ele é um entre milhões, é ele que conseguiu, ou é ela que conseguiu, né? Só que quando a gente é mais novo também, quando a gente é adolescente, a gente é mais imaturo mesmo. Então brilha os olhos da gente as facilidades que a vida aparentemente pode dar, né? Só que isso não é a vida real, né? A vida real não é fácil, e para os pais trabalharem isso com os filhos também não é fácil. Por quê? Existe já um confronto, um conflito entre pais. Você não entende nada, você não me entende, eu quero viver meu sonho. E aí de novo, tem que ter uma harmonia entre pais e filhos para saber entender
o momento de conversar, como conversar, às vezes precisa de um processo de maturidade. Por isso que eu recomendo sempre que as famílias... Outro dia alguém perguntou para mim assim, com quantos anos uma criança, um adolescente pode começar um programa de orientação? Eu recomendo um momento pelo 2º ano. Não, os meus são muito pequenos, eles têm 12 anos de idade. Ótimo, melhor ainda, começa a conversar com eles. Começa a trocar ideias com eles. Bate um papo com eles, pergunta o que eles gostariam, o que eles gostam. Vamos conhecer o trabalho de um psicólogo? Vamos em tal lugar, numa faculdade, para ver como é que é. Então já dá para fazer um trabalho de criar um ambiente saudável para poder ajudar aquele adolescente depois tomar a melhor decisão possível. Então, é não forçar um mundo que o pai e a mãe gostaria, mas fazer ao contrário, criar um mundo novo em que pais e mães estão passando por algo que nunca passaram às vezes, e criar um ambiente saudável para isso, para evitar essas decisões ou esses sonhos, muitas vezes impossíveis. Verdade. Sabe que quando eu fui fazer minha escolha, eu estava na dúvida, né, de fazer rádio, TV, internet e fisioterapia. Aí eu fui assistir uma aula, né, na faculdade. Falei, eu quero tirar minhas dúvidas, eu quero ter uma aula experimental e tudo. A primeira coisa que eu cheguei na fisioterapia foi um laboratório de... Sabe onde ficam os órgãos? Quando eu vi... Eu falei, Não é tá pra mim. bom, não é pra mim. Eu vi um corpo Perfeito. assim aberto, eu falei, não é pra mim. Eu já passei mal ali mesmo. Eu já saí correndo da sala, falei, não é pra mim. Eu vou fazer rádio, TV, internet, estou aqui. Eu também não Isso posso é ver muito sangue, viu, válido Marcos? isso. Se eu ver sangue também, não é pra mim, não. Meu pai era dentista, minha mãe até queria, até me ajudou pra ser protético, né? Pra ajudá-lo, né? Mas enfim, é o que você falou no início, né? Cada um tem, não é que os pais são que o filho tem que seguir aquela mesma carreira. Cada um tem a sua inclinação, a sua aptidão, né? É verdade. Agora, Marcos, uma questão muito importante que eu vejo nos vídeos na internet, um boom muito grande sobre especulações, na verdade, sobre as carreiras que vão, com o passar do tempo, cair ou parar de existir devido às alta tecnologia, principalmente da inteligência artificial. Estamos aí, né, com a regulamentação, está em andamento, mas está muito um campo incerto de que vai acontecer com algumas carreiras. Isso impacta na escolha também? Tá. Legal, e eu queria botar mais uma coisa nesse tempero aí, também que impacta nessa decisão por um curso universitário, que vai um pouquinho antes ainda da questão da tecnologia e da inteligência artificial. E o que amarrando um pouquinho com aquilo que vocês perguntaram também. No passado, era muito normal a gente ou as pessoas ter a importância de ter um curso universitário. Não importava qual curso universitário você fizesse. Praticamente você garantiria ter uma estabilidade financeira, uma vida um pouco mais tranquila, ter um curso universitário, né? E isso mudou muito, porque com esse monte de cursos que abriram, que se desdobraram em vários cursos, né? Então, por exemplo, antes a pessoa gostava de esportes, fazia educação física. Hoje, quem gosta de esporte pode fazer educação física, mas pode fazer também ciência dos esportes, pode fazer bacharelado ou licenciatura. Então, os cursos se desdobraram também em várias oportunidades de especialidade, que é interessante. Assim como vários cursos se desdobraram, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, o adolescente jovem hoje que vai fazer uma escolha está vendo que não necessariamente quem tem um diploma universitário ele consegue um sucesso financeiro e uma vida estável. Então já amarra um pouquinho aquilo que a gente conversou. Será que eu preciso então fazer faculdade? Então alguns já têm dúvida. E aí a gente ouve muito assim, ele é engenheiro e está desempregado, ele é um professor e não consegue emprego. E a gente, o jovem, imagina um jovem adolescente que ainda está imaturo em muitas coisas. Quando ele ouve isso, o impacto nele negativo é muito grande. E aí já tem uma certa... então acho que eu não quero fazer uma faculdade. Aí tem um outro grupo. Então, tá bom, eu preciso fazer uma faculdade. Mas eu não quero pensar que nem os velhos que só pensam em dinheiro. Eu quero ter uma carreira que me proporcione uma vida estável e com qualidade. Então, essa já é uma mudança que teve. Então, não necessariamente para a cabeça de alguns jovens e adolescentes, o curso universitário é essencial. Em outros, eu vou fazer,
mas já estou pensando em ter uma vida estável financeira, mas com qualidade de vida também. Então já é um grupo novo. E agora a gente tem o terceiro grupo, né, que é o grupo que fica preocupado que muitas das carreiras que existem, por causa da tecnologia e do avanço da inteligência artificial, não vão existir lá na frente. E aí toca o terror em relação a isso. Né? Parece que vai acabar todas as carreiras. Né? Essa é uma grande discussão em relação à inteligência artificial. Vocês já tiveram programas falando sobre isso, e a gente não tem como fugir do avanço da tecnologia, não tem como, e não tem como fugir do avanço da inteligência artificial. Elas estão aí, sim, para ajudar o nosso mundo, e a gente é usuário disso tudo, e é muito bom tudo isto, mas aí o adolescente jovem fica pensando, mas se eu escolher direito, será que direito a inteligência artificial não vai substituir? Se eu fizer pedagogia, será que a inteligência artificial não vai substituir? Então a gente não sabe, isso é um mundo muito novo. Né? O que a gente sabe hoje, isso a gente já sabe, que a tecnologia, a inteligência artificial vai substituir, já tem substituído tudo que é manual. Isso é normal, faz parte. A gente quer as coisas mais rápidas. Então tem que passar do manual para o tecnológico, não tem jeito. Para o automatizado. Tudo aquilo que é possível de ser automatizado, vai ser automatizado realmente. Então carreiras, eu diria assim, não diria carreira, eu diria atividades que envolvem esse tipo de situação, atividades manuais, ou substituir pela automatização, são áreas não promissoras. O que eu acredito que vai acontecer? Cada vez mais, as carreiras, os cursos, têm que incluir na sua grade curricular a parte de tecnologia e inteligência artificial. Tem que fazer parte do currículo isso. Tem que fazer parte em todas as áreas, na área da saúde, na área de humanas, na área de exatas, não tem nem a menor dúvida, porque nós vamos ser usuários disso e vai fazer parte dos futuros, a curto e médio prazo, dos profissionais que estão sendo formados. Muito bem. Marco, olha, já estamos já no finalzinho da entrevista. Só para fechar, você poderia compartilhar algumas histórias de sucesso de jovens que passaram por sua orientação, encontraram satisfação em suas escolhas profissionais? E, por fim, qual conselho que você daria a um jovem que ainda está em dúvida, né? Está enfrentando essa insegurança sobre a escolha de uma carreira? Tá. Normalmente quando um jovem, um adolescente me procura, ou os pais deles me procuram, né, esse jovem adolescente está em 3 grandes categorias. Primeiro, não tem a menor ideia do que fazer, não tem nada, não sabe. Né? E a gente trabalha tudo que existe para que eles possam ter as melhores opções. Existem aqueles que já têm algumas opções, mas não sabem qual priorizar. Então a Luana deu um exemplo. Né? Ela falou fisioterapia e rádio e TV. Então já tinha 2 opções. Tá, mas qual será que realmente tem mais a ver com o perfil da Luana ou do jovem adolescente que está tomando essa decisão? Esse é o grande ponto, é um outro grupo que eu trabalho também. O terceiro, alguns já têm até certeza do que querem, mas precisam de uma confirmação. E muitas vezes essa confirmação é positiva e negativa. Eu diria assim, ao longo desses muitos anos que eu trabalho já com orientação e coaching vocacional, normalmente, aqueles que eu trabalhei, mais de 90% terminaram o programa com uma opção, fizeram opção, muitos já terminaram, inclusive, os cursos e até voltam para trabalhar comigo em programas de orientação e coaching de carreira ou no programa de preparação para processo de seleção. Então, já terminou a fase dos estudos e agora querem adentrar o mercado de trabalho. Então, para mim é uma satisfação muito grande quando isso acontece, esse índice alto que eu tenho de pessoas que voltam para fazer essa segunda parte de programa na parte de carreiras. Né? E aí, Arthur, você falou assim, o que eu poderia dar de dica para esse jovem, para esse adolescente que está nesse momento? Primeiro, nós nunca vamos estar totalmente preparados para tomar uma decisão. Então, fala, mas não é o momento ainda de tomar decisão, eu preciso que passe mais um ano para eu tomar decisão. Não existe isso. Tá? Não é porque passa um ano que magicamente a pessoa vai tomar a decisão se ele não fez um preventivo, se ele não parou, não analisou e não se preparou para a escolha. Outro erro que muitas vezes o jovem adolescente cai, e os pais às vezes orientam também nisso, termina o ensino médio, não vai fazer a faculdade ainda não, vai fazer um cursinho. Tá? Aí você tem um ano para decidir. Então, o cursinho não é para isso.
o cursinho para preparar aquele jovem adolescente a conseguir adentrar numa faculdade, o melhor possível, mas num curso que ele escolheu. O cursinho não vai ajudar ele a escolher qual é o curso universitário que ele vai fazer. Outro erro também que às vezes acontece. Eu vou tirar um ano sabático porque eu preciso. Tá bom, pode ser válido o ano sabático. Mas o ano sabático de descanso, ele é descanso trabalhando. Então, um ano sabático para fazer coisas específicas para amadurecer como experiência de vida. Não é que vai simplesmente ficar parado um ano que depois vai saber o que fazer. Né? Isso não é mágico. Não vai conseguir magicamente optar. E, para terminar, precisa pesquisar. Precisa realmente fazer um trabalho antes e, se necessário, pedir ajuda de um profissional nesse processo. Ok? Perfeito, Marcos. Agora abrimos espaço para você divulgar suas redes de contato. Ok, eu estou em todas as redes sociais, né? Eu tenho um site que é orientação e coaching de carreira.com, lá tem todas as minhas redes. Eu tenho meu Instagram também, que é Marcos Souza _coach, ou meu celular, que é 11 98804 0012. E será um prazer se eu puder ajudar de alguma outra maneira. Perfeito. E o tema de hoje foi Dilema na Escolha Profissional. A entrevista foi com Marcos Souza, que é orientador e Master Coach de carreira. Marcos, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. E eu que agradeço. Forte abraço, Marco. Até a próxima. Até. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, foi ótima. Até a próxima. Até.